Já estamos gravando? Já estamos? Já estamos? Já estamos? Ok. Shalom Lelucan, Shalom Sadequim, Shabbat Shalom antecipado a todo o Haverim, tá? Bom estamos fazendo essa gravação. Na realidade, o Rosh Lucas, que está hoje no back-office, ele está fazendo uma gravação dupla. Nós estamos gravando aqui para o YouTube, né? E estamos gravando aí nessa direção para o Facebook. E vai ser bom porque vocês podem fazer depois o cruzamento de vídeos, tá? Então, irmãos, primeiro agradeço a todos, né, pela dezena de e-mails, né, centenas, né, que chegaram essa semana pedindo esclarecimentos sobre essas questões que nós falamos das parashiot, né, das porções da Torá, paralela às preleções, né, da onde, na realidade, qual foi a origem, né, das preleções maçônicas, né? Quer dizer, na realidade, os nossos patriarcas maçons, né, eles não criaram tudo isso do nada, do ex nihilo, né? Eles não criaram, eles se basearam. Então, até mais ou menos 1676, 1684, o que se falava é que essa maçonaria especulativa que tinha nascido ali, mais estruturada, né, com Elias Eshmo, era o judaísmo reformado. Na realidade, era já uma estruturação do estudo da Kabbalah feito em lojas maçônicas operativas, que elas usufruíam do direito de poderem ter os seus estudos não interferidos pela igreja da época, que era bastante poderosa, tanto a anglicana como a igreja católica no continente europeu, né? Então, é importante vocês entenderem, nós fizemos aqui uma preleção para mostrar para vocês o que nós usamos em loja, tá? O que nós usamos em loja, tá? Então, todas as preleções, todas as sessões das preleções, elas são estudadas dentro de um planejamento de estudos das sessões das preleções, em um cronograma anual. Quem faz esse cronograma é o Rosh Lucas, que é o secretário-geral do Oriente, né? Então, nós sabemos as sessões que nós vamos estudar. Essas sessões, elas estão cronologicamente paralelas ao caminho da Torá, tá? Porque a Torá, ela já nos traz as porções, tá? Então aqui tem 54 semanas para serem estudadas. Essa Torá daqui, chamada Torá Viva, tem os comentários do grande Rashi, né? Rashi foi chamado de Torah Commentator, né? E, na realidade, ele não fez os comentários somente da Torá, ele fez o comentário de toda a Tanar, tanto da Torá, do livro dos profetas, Neviim, como dos outros livros Tekuvim, tá? E aqui, os comentários dessa Torá estão o que nós chamamos a nível de Pessar, a nível lexal, ao nível léxico, né? Quer dizer, o nível da palavra. Então, a grande exegese que traz essa Torá é o que incomoda Rashi, tá? Então, nós fazemos exatamente esta pergunta durante os nossos estudos das sessões das preleções do primeiro grau, tá? O que incomoda o venerável, tá? Então, nós fazemos o nosso cronograma do primeiro grau aqui, tá? Já no segundo grau, tá? No grau de companheiro, tá? Rocha, acompanha aqui, por favor, para ver se tá certo. Tá? Tá certo? Ok. Tá enquadrado? Tá, mas precisa levantar para mostrar. Ah, tá. Mas eles viram a Torá. Sim, viram. Tá? Então, no segundo nível,
Aí nós já fazemos as nossas análises de Iremês, né? Quer dizer, no nível comparativo com o Talmud, porque o Talmud, né? O Talmud já é um texto da Torá, um texto. Esse aqui é o Talmud de Bavili, né? Tá? Que é da Babilônia, né? Considerado da Babilônia. Mas não é Babilônia lá do Nabucodonosor, não. É Babilônia é a região, tá? Então, que é da Gamarot, né? Das Gamará de lá, tá? Nós fazemos já no segundo grau, já estudo mais a nível de análise como se fosse o Talmud. Por quê? Porque o segundo grau, ele já não é mais apenas léxico, né? O companheiro, ele já tem que começar a fazer as suas primeiras análises comparativas, né? Quer dizer, nós vamos comparar como o mundo foi entregue ao maçom, nós vamos comparar as colunas, nós vamos comparar como as pessoas falam, né, que é o próprio mistério do segundo grau, né, e etc. Tá? Agora, para todos os estudos, o maçom, no nosso Oriente, ele sempre vai ter acompanhando ele a Bíblia King James, né? Aqui a Bíblia King James, que é a Bíblia do maçom, não é isso? Está dando para ver? Perfeitamente. Tá? A Bíblia King James, essa é a Bíblia. Então, o juramento nosso é feito sobre essa Bíblia, principalmente Deuteronômio 28, onde estão as bênçãos e maldições, tá? Que vai acompanhar os passos do maçom. Agora, para o terceiro grau, aí nós já utilizamos a Bíblia judaica completa. Por quê? Porque essa Bíblia daqui, do Rabino Stern, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Humash, né, ele já vem no formato de Torá. Então aqui dentro já traz as paraxás. Então já facilita ao irmão o estudo. Vocês entenderam? Está dando para entender, Rocha? Perfeitamente. Tá? Então, isso é importante que o irmão entenda como nós fazemos, que é para não achar que a gente inventa alguma coisa. Não inventamos nada, nós procuramos cumprir exatamente o cronograma anual da grande loja, da United Grand Lodge of England, né? Porque o calendário deles é o calendário luno-solar, tá? Então, isso dessa forma. Agora, nós temos os grupos de estudos avançados, né? Os GEAS, né? Nos GEAS, então, nós temos um curso de Kabbalah, né? Nós temos 3 volumes, né? Esse daqui, por exemplo, é a Kabbalah Revelada, né? Kabbalah Revelada, é o volume 2, tá? Nós temos uma introdução à Kabbalah, onde nós temos uma geral de toda a sabedoria da Kabbalah sem ser escrito. Ele está todo em linguagem dos ramos, né, de forma diagramática. Está dando para ver? Perfeitamente. Tá? A forma diagramática, o que vai facilitar o irmão, né, que adentra a loja, e eu já vou explicar isso daí já no quadro, já. Ele vem realmente meio assim, né? Quer dizer, se nós dermos para ele um Zohar, né? Que é a nossa base de estudo da Kabbalah, é o Zohar, não é isso? Não é essa, não é a nossa base? Sim, essa É o nossa Zohar, base. é o Zohar. Aqui é o Zohar. Que alguns assusta pelo tamanho, né? Isso, mas não pode ser menor mesmo, não. Tá? Isso aqui nós usamos para efeito do estudo do Zohar a linha do grande rabino Dr. Michael Lightman, tá? Meu mestre, tá? Agora, para efeitos do estudo da Torá, nós já usamos o calendário do Dr. Leibel Wolf, tá? E para efeitos
cronograma maçônico, né, sessões das preleções, nós usamos o calendário anglo-saxão, tá? É isso que nós fazemos, tá? É isso que nós temos. Então, o irmão, ele vai fazer uma caminhada até mestre, e quando em mestre ele chegar, ele vai, então, estar apto a estudar as sessões das preleções de mestre do terceiro grau e, ao mesmo tempo, fazer o estudo do Zohar, porque, ao longo dos outros graus anteriores, ele já passou pela Torá. Ele já estudou a Torá. Então, ele sabe aonde cada sessão de cada preleção está dentro da Torá. Tá? É isso daí. Tá? Então, agora eu vou procurar. Tá boa essa explicação? Perfeito. Respondi as perguntas que foram feitas? Perfeitamente. Oh, Claramente. claramente. Pô, hoje o Roche Lucas, ele está positivista. Ele está bem positivista. Então, vamos agora entender, irmãos, da onde vem isso que nós falamos. Tá? Nós vimos na semana passada, eu vou usar o quadro 2, nós vimos na semana passada que o maçom nos 3 primeiros graus, o maçom ele tem responsabilidade de de entender profundamente, de fazer o pardês, de fazer a hermenêutica a nível de pardês, tá? A nível de pesat lexical e a nível de remes, simbolismos, né? No grau de aprendiz e companheiro, de 3 parashiotes, de 3 porções do primeiro livro da Bíblia, que é chamado de Gênesis, mas o nome correto é Bereshit, tá? Então, nós temos a paraxá que leva o nome do livro, Bereshit, tá? Nós temos essa paraxá. Nós temos uma outra paraxá que se chama Noa, tá? E nós temos uma terceira paraxá que se chama Leha, tá? Que nós vamos agora explicar aonde isso está dentro das sessões das preleções, tá? Então, Bereshit, Roche Lucas, Bereshit trata de que elemento? Qual é o homem que está dentro do Bereshit? Adão. Exatamente. Adão. Então, aqui nós temos Adão, tá? Adão. Como queres ser chamado? E ele responde, Adão, porque fui formado da Adamá, tá? Muito bem, Adão. Então, o que tem em Bereshit? Em Bereshit, então, tem uma coisa chamada início, tá? Que é a nossa iniciação, tá? Bereshit tem uma coisa chamada erro. Adão não errou? Sim. Não teve um erro, tá? Então, tem uma coisa chamada erro, tá? O irmão vem para a loja em que estado? Em que estado? O quê? Em que estado o irmão vem para a loja? Em estado errático. Em estado errático, tá? Em estado errático, tá? Como é que Adão é encontrado pelo grande arquiteto do universo? O encontro, esse encontro. Como é que ele se dá? Nu, tá? Tá, muito bem. Então, como é que o iniciado, então aqui eu vou colocar iniciado, tá? Iniciado, né? O iniciado é tratado em loja, o nosso Adão, que ele chega em loja, tá? Então, na iniciação, ele vai estar em que estado? Ele vai mostrar aquele estado que ele está, né? Então, ele vai estar desnudo, não é isso? Sim. Não tem um desnudo aqui? Tem um desnudo, tá? Então, é isso que representa
o ombro esquerdo nu, o joelho esquerdo, etc. No estado errático dele, como é que ele vai ser levado ao ponto, ao lado noroeste da loja? Ele vai ser levado sem nada. Isso, ele vai ficar. Então lá ele vai estar, vamos assim, ele vai estar sem nada, não é isso? Sim. Ele vai estar sem nada. Como entrastes em loja, tá vendo? Entrou sem nada, não é verdade? Tá? E como é que vai ser tratada no início esse encontro do nu? O que vai ser colocado no maçom para tirá-lo dessa nudez? Não, vai ser colocado o avental. Tá? Então aqui tem a entrega do avental. Vocês entenderam? Tá dando para entender, Roche? Sim. Tá? Então, da mesma forma que o Eterno vai dar uma pele a esse Adão, né? Vai tirá-lo dessa vergonha. E qual é a vergonha do maçom que ele entra em loja? É descobrir a sua ignorância. Não é verdade? Sim. Tá? Então, essa ignorância, como é que ela vai ser coberta ao iniciado? Pelo avental. Tá? Então, em loja, quer dizer, mesmo você continua aprendiz, né? Aí você já não está mais na iniciação. Mas você entra e como é que você cobre essa sua nudez da ignorância? Com avental, tá? Então, em Bereshit, tá? Quer dizer, na primeira paraxá, os nossos patriarcas maçônicos, né? Eles procuraram dar o mesmo caminhamento que o grande arquiteto do universo deu para Adão. Você entendeu? Sim. Tá? Entendeu, né? E o que ele fala para Adão? Doravante, para você comer, você vai ter que suar. Aí nós vamos para a segunda paraxá. Trabalho. Nós vamos para a segunda paraxá, que é Noa, tá? Então, a primeira paraxá, que é Bereshit, é a paraxá da iniciação. Da iniciação, tá? Por isso que é importante conhecer bem essa paraxá, para você conhecer bem o rito da iniciação. Por isso que nós fazemos o rito de iniciação em português e em inglês. Outro dia eu comentava em uma iniciação com vocês, né? Que lá falava paz, né? Lá falava paz em português. E eu dizia, não é paz que está em inglês. Em inglês está holy peace, tá? Holy peace não é paz. Holy peace é shalom. Paz, no sentido de pax, de latim, paz é aquilo que o romano vendia por contrato. Paz. Ninguém aqui vai ser atacado, eu vou ser o grande gendarme, né? Você o grande guardião de vocês. Tá? Podem trabalhar à vontade, só paguem imposto. Isso é a paz romana. Mas não é essa paz que está traduzida. O que está no texto em inglês é Holy Peace. Que é a paz que o Mashiach diz. Que é a paz do Mashiach, que é o Shalom. Entendeu? Então, tem certas coisas que a gente tem que estudar dobrado, né? Estudar tanto em inglês como em português, para nós entendermos, tá? Ok? Muito bem. Deu para entender isso, Rocha? Isso eu acho importante. O quê? Deu para entender. Deu para entender? Tá. Então, agora nós vamos para Noa. Nós vamos para a segunda paraxá do ano. Tá? Então, o que eu acabei de dizer? O que o Eterno, o grande arquiteto, fala para Adão? Ele vai ter que trabalhar. O pão dele vai vir da onde? Da terra. Vai vir do suor. Exatamente. Ele vai arar a terra, do suor do rosto, tá? Então, o que ele faz com Noa? O que ele dá para Noa? Trabalho. Avodá. Exatamente, tá? Então, aqui vai entrar uma coisa chamada trabalho, tá?
trabalho, tá? Que é avodá. E o que Noa fez durante 120 anos? Ele trabalhou fazendo a arca, não é? Tav, né? Tav, né? Muito bem. Então, vamos aqui explicar uma coisa. Elias Inigo Jones, que foi o estruturador do grau 2, tá? Então, aqui a gente já viu que é um aprendiz, tá? Aqui a gente já viu que é um aprendiz. Aqui é o grau de companheiro, tá? É o grau de companheiro. Então, o trabalho, avodá, é o que caracteriza Noé, né? Noé ficou 120 anos montando a tal da arca, não foi? Para salvar. Muito bem, tá? Então, qual é o grau que você tem que trabalhar? O que você tem que trabalhar nesse grau daqui? O trivium e o quadrivium, não é isso? Tá? Aqui ficou faltando uma coisa, tá? Então, esse nível daqui de errático, tá? Ele vai tratar o quê? Ele vai tratar de ética e moral. Então, as seções das preleções aqui são éticas e moral, tá? Aonde aparece o homem foi criado no sexto dia e o eterno a luz descansa no sétimo, né? Quantas sessões existem na primeira preleção? 7. Tá? Então, aqui aparece o número 7. Aqui aparece os 7 dias. Então, Bereshit, onde aparece os 7 dias, aparece as 7 sessões, tá? As 7 sessões. Está entendendo, Roche? Eu sei que você está entendendo que você é Roche, então tem que entender mesmo, tá? Isso, então o grau 2, o grau de companheiro, é o grau do trabalho. O trabalho lhe vai ser entregue, tá? Agora, o que Noé, ele foi obrigado a fazer? O que Noé foi obrigado a fazer? Noé, ele recebeu essa missão porque ele era um justo. Sadik, isso, sadik, tá? Muito bem. Ele era um sadik, tá? Agora, o que é dito do grau do companheiro? É o grau mais difícil, porque o irmão tem que estudar muito, o irmão começa a se elevar, não é verdade? Ele começa a ser visto de forma diferente, ele já não pode mais errar, não é verdade? Tá? Então, olha só, ele não pode mais errar. Noé errou? Errou no final, porque ele teve a bebedeira, ele ficou nu, não é verdade, tá? Então, qual é o risco que corre o companheiro? Voltar à sua nudez. Você entendeu? Porque foi exatamente o que aconteceu com Noa. Pois, Depois exatamente. de todo o trabalho, toda a justiça, ele Isso. voltou à sua nudez. Exatamente. Então, voltou ao estágio inicial. Né? Exatamente. Tá? Então, esse é o grande risco do grau de companheiro. Quer dizer, a pessoa não perseverar e voltar à sua nudez. Tá? Agora, dentro desse trivium e desse quadrivium, tá? Dentro desse estudo daqui, vai levar o companheiro a ser exaltado a mestre, não é isso? Está saindo bem aí? Tá? Vai ser exaltado a mestre, tá? O que Noé colocou dentro da arca? 7 casais caché. 7 caché, tá certo? 7 caché, tá? E 7 rachaim, né? Rachaim, tá? Muito bem. Então, isso significa o quê? Que o companheiro, ele já começa a fazer uma seleção no seu dia a dia de viver com 7 atos maçônicos e ainda um ato profano. Entendeu? É profano. Por isso que ele não está ainda exaltado. Ele está com um pé. Ele está em Amós 12. Entendeu? Você entendeu? Ele está se elevando. Ele está se elevando. Então, essa daqui, tá? Aí, vamos assim dizer, seria a taxa de exaltação, né? A taxa de exaltação. Então, para um irmão ser exaltado,
ele como companheiro, ele tem que começar a apresentar 7 ações certificadas e uma ação ainda é considerado passável, entendeu? Porque ele ainda é companheiro, entendeu? Por isso que é importante o estudo da Paraxá de Noa, tá? São paraxás bonitas, né? Então aqui nós vamos do capítulo 1 de Bereshit, né? Aqui nós vamos de 1 a 6, aqui nós já estamos de 7 a 10, né? A 11, né? Vamos botar 11, tá? Vamos botar 11. Não é, mas a gente vai considerar. Aí vem a paraxá do mestre, o Ler Lerá, né? O Ler Lerá. O que quer dizer Ler Lerá? Vá, né? Ler, vá, né? Ler é imperativo de ir, né? Então, vá por ti, né? Lerá, por ti, tá? Vá por ti. Vá por ti. Então, o que significa isso aqui? Qual é o personagem aqui? É Adão, o personagem aqui é Noa, o próprio nome. Qual é o personagem aqui? Avram. Aqui é Avram. O personagem é Avram, tá? Quem é Avram? Avram era um arameu, não é isso? Um arameu que o Eterno escolhe o pai dele, Terah, e o filho falece, né? Haram falece. Aí o chamado vai para o filho Avram, tá? Tá. Então, qual é essa característica daqui? O que vai aparecer em Avram? Qual é a característica que vai aparecer em Avram? A fé, né? A amuná, não é isso? Amuná, tá? Muito bem, a fé. Então, Avram é o pai da fé. Então, aqui começa a nascer o mestre. Então, o mestre, ele é movido por quê? Pela fé. O justo viverá pela fé. Então, aqui nós vamos chegar à famosa escada de Jacó, não é isso? Está dando para ver? Perfeitamente, tá? Aonde o primeiro degrau desse mestre, o que é? A fé. É a fé. O segundo degrau é a esperança. O terceiro degrau é a Caridade. Aí começa o maçom começa a ser responsável pela gestão do objetivo da própria ordem maçônica, que é a Sedaká, que é a justiça, que é a caridade, tá? Vocês entenderam? Por isso que é tão importante, e eu me bato, né? Quer dizer, a gente faz esses estudos de forma sistemática, para o irmão não perder isso de vista, porque não tem sentido, irmãos, vocês têm que entender, se você pega, por exemplo, o livrinho das sessões das preleções, né? E você sai lendo aquilo ali, não tem perna com cabeça. E outra coisa, você lê aquilo ali e depois vem uma recomendação, aquela recomendação Não tem nada a ver. não tem nada a ver. Com o que você leu. Não tem nada a ver. Se não houver, como nós estudamos, essa explicação, essas midrashas que são feitas nas sessões, chega na hora Da recomendação, você não entende nada. não entende nada. Está me recomendando ficar É. de pé. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso daqui é o que eu acho importante nós mantermos em mente, tá? Então, nós começamos agora um calendário, tá? E nós já vimos a Paraxá de Bereshit, já vimos a Paraxá de Noa e estamos vivendo nesse momento a Paraxá de Ler Lerá, não é isso? Então, essa Paraxá de Ler Lerá é vá por ti. E nós vamos explorar ela um pouquinho aqui agora. Roche, deu para entender? Perfeitamente. Isso. A maçonaria assim tem lógica? Completamente. Tem lógica.
Tem uma lógica. Tem uma lógica, claro. Porque nós não podemos, por exemplo, você vai dirigir um carro. Aí atualmente você tem uma chave eletrônica que você bota lá e você aperta um botão. Mas você tem que ter uma noção de que aquele carro polui. Você tem que ter uma noção que aquele carro é uma arma que pode matar terceiros ou matar a si próprio. Você tem que ter uma noção holística daquilo que você faz. Então, se você vai para uma loja, essa loja, o venerável, fica dali fazendo pergunta, o outro fica dali respondendo, e acabou? Você está rindo. Você está rindo? Mas não tem sentido. Você tem que saber de onde veio. Aí você da vai. onde que surgiu as perguntas, da onde que surgiu até mesmo as respostas. Né? Da onde um bando de inglês resolveu botar aquele texto no papel? Por que está esse Por que texto? aquele texto existe? Aqui o senhor está explicando o porquê de cada texto. Exatamente. Né? O porquê da iniciação, da onde foi tirada, Isso. o porquê das 7 sessões, o porquê da nudez. Isso. Poxa, daí, ó. Aqui. Assim tem sentido. Aqui tem sentido. E outra coisa, você sabendo isso daqui, você sabe que você tem uma vasta gama de conhecimento do esotérico para explorar, esotérico com S, grande do esotérico para explicar, tá? Para aprender. Por quê? Porque nós temos que entender que o diferencial de um irmão não é o poder de Harry Potter dele, de varinha. Não existe isso. O grande diferencial competitivo do maçom é ele, tendo estudado e adentrado a consciência do grande arquiteto do universo, em um processo competitivo mental, ele está à frente. É a história do judeu e do árabe, um passo à frente. Um passo à frente. Um passo à frente. Você entendeu? Pelo menos um. Um passo à frente. Posso apagar? Pode. Deu para entender? Sim, deu tá, tempo então. as pessoas anotarem. Deu tempo para as pessoas anotarem, né? Tudo direitinho. Fico satisfeito com isso. Porque os irmãos, eles chegam na maçonaria, eles chegam lá para nos visitar e a grande parte não é aceita, porque eles vêm com objetivos materialistas. Eles vêm querendo saber se eles pagarem ali, fizerem parte daquilo ali, eles vão até ter direito a um consórcio de automóvel. Porque perguntam isso, né? Tá, então, nosso Oriente é um Oriente de estudo, onde nós queremos que um irmão do nosso Oriente, ele tenha uma vantagem competitiva mental. Mental. Senão, às vezes, o irmão pensa, chega lá, fala assim, olha, será que se eu fizer, funciona mesmo? Vai funcionar dependendo.